Vamos falar de gestão por processos. Por que PRO? Porque cada vez mais tem se falado e se cobrado esse tipo de gestão tanto na administração privada quanto na administração pública. A gestão por processos vem em um contexto em que a administração se encontra totalmente departamentalizada. Lembra do processo que Fayol falava, né? Departamento de recursos humanos ou gestão de pessoas. A gente colocava ali quem é que está relacionado a recrutamento, seleção, concurso, etc. No setor contábil financeiro, para quem está responsável por fazer licitações, contratos, etc. E cada um do seu lado, muito focado na sua atividade. Ocorre que, através da abordagem sistêmica atual, começa-se a valorizar o desempenho, ou seja, os resultados, e descobre-se que a ferramenta ideal para isso são os processos. Que os processos são uma série de atos interrelacionados e sequenciados segundo o resultado pretendido. Então, observe que, se ele é racionalmente interrelacionado, quer dizer, bom, eu vou selecionar os atos que eu preciso, nem mais nem menos, interrelacioná-los, mas sob qualquer critério? Não. Eu vou interrelacioná-los e sequenciá-los sob o critério do resultado que eu quero ter. E aqui no caso da gente quer ter um processo, né? Então o resultado que a gente quer ter é o que dentro desse processo? A gente quer ter um grupo de inputs ou entradas, matéria-prima, materiais, etc., que você vai utilizar, né? Informações, inclusive, também podem ser utilizadas. Você vai utilizar esses inputs, vai processá-los através de uma série de ações e atos, né? E aí, finalmente, você vai ter os outputs, que são os produtos, né? Mas para o que são esses produtos na administração pública, por exemplo? Bom, o produto final de todo esse processo, ou chamado também de output, seria o atendimento do interesse público na administração pública. Na privada, seria também, né, o atendimento do interesse do seu mercado-alvo, do seu público-alvo. Não varia muito. Repara, portanto, que este produto tanto pode ser um bem tangível, intangível, seja material ou imaterial, um bem como, por exemplo, uma carteira de RG, né? Uma certidão de casamento, né? Ou pode ser um serviço, como, por exemplo, informação prestada ao cidadão. Repara, portanto, que tudo se volta para estes resultados, para estes outputs, para esses produtos. No setor privado, os produtos são direcionados pelo interesse do mercado-alvo. No setor público, também. Só que no setor privado a gente busca atender às necessidades e os desejos. E no setor público, mais as necessidades. Você vai ser cobrado a saber os tipos de processos, que são basicamente 3. Os processos centrais, que são aqueles que realmente interessam, aqueles que vão trazer os inputs, ou seja, matéria-prima, aquele que vai utilizar o material de processamento e o processamento em si, e uma entrega de um produto ou um serviço ao cidadão ou ao seu mercado-alvo. Correto? Então, esses são os processos centrais, também chamados de primários, também chamados de finalísticos e qualquer outra denominação parecida com essa, similar, de sinônimo. O segundo tipo de processo não é difícil de memorizar, que é o processo secundário, também chamado de apoio. É o processo que ocorre dentro dos processos, dentro da administração pública, dentro da administração privada. É lá que você vai encontrar, por exemplo, os serviços que no IF Baiano, lá o meu amigo Iris, ele presta para mim um serviço de PRO, você deve solicitar suas férias, viu? Do dia tal a tal. Portanto, que a gente tem aí serviços internos que geram produtos internos para as pessoas que trabalham ali ou para os processos que ocorrem ali. E, finalmente, nós temos os processos gerenciais, que são processos que são voltados à estratégia, né, daquilo que você vai ter no processo central. Então, são aqueles processos de tomada de decisão, aquelas reuniões que você faz, por exemplo, para que você saiba como vai ser o processo seletivo da sua universidade. É bem assim que funciona, tá certo? Bom, mas aí a gente tem, assim, os níveis de processos, né? Nos níveis de processo, você vai encontrar, assim, hierarquicamente, uma espécie de hierarquia, você vai encontrar lá no topo, qual? O macroprocesso, que é uma visão geral de tudo. Vai ficar lá no nível estratégico, espero que você se lembre, né? Estratégico, tático e operacional. Que lá no nível estratégico, você vai encontrar os processos que vão encontrar lá na frente os interesses do seu mercado-alvo, ou dos cidadãos, do usuário do serviço que você vai estar prestando. Repare, portanto, que o macroprocesso, ele vai ter uma visão mais ampla, de longo prazo, e ele está lá no alto. Abaixo dele nós temos o processo central, que é o processo mesmo de entrega de produtos e serviços. Logo após, encontre que a gente vai encontrar os subprocessos, que são os processos de apoio, que vão auxiliar para que esse processo central funcione direitinho. Aí abaixo a gente vai encontrar as atividades, conjunto de tarefas que vai consubstanciar na entrega de algo.
Como, por exemplo, um professor público na universidade, quando dá uma aula, isso é uma atividade que ele faz, uma atividade contínua. Ele sempre está dando aula. E abaixo disso você vai encontrar tarefa, que são pequenos conjuntos de atos ou pequenos atos que compõem a atividade. Por exemplo, quando você prepara, né? Quando você faz a chamada lá na aula. Tudo isso são pequenos fatores que compõem a atividade que é da aula. Portanto, são tarefas, ok? Bom, agora que a gente entendeu isso, a gente vai entrar numa parte mais nebulosa, que é a parte das etapas de processo. Gente, cada autor, cada banca, cada pessoa vai dizer assim, são 8 etapas, 5 etapas, 7 etapas, mas a gente tem que ter um parâmetro. Porque a primeira etapa é muito intuitiva, né? Que é a etapa de planejamento. Óbvio, ninguém começa nada em administração sem planejar antes. É quando você elabora o plano de ações que você vai tomar no curso da sua gestão de processos ou do seu processo, correto? Então a gente tem o planejamento, que é diferente em empresas públicas e privadas. Na privada é uma coisa mais flexível, você faz da maneira como você acredita que deve ser a sua estratégia. No âmbito público, não. O planejamento vem de uma legislação. Porque o servidor público não pode fazer nada do que não está na lei. E deve fazer tudo o que está na lei. Então, seu planejamento é mais engessado. E aqui no Brasil, por exemplo, a gente tem um planejamento feito, quando você vai pensar assim, em gastos, né? A gente tem o plano plurianual, que dura 4 anos, depois tem a lei de diretrizes orçamentárias, e a própria LOA, que é a lei orçamentária anual, e aí você tem que obedecer todas elas. É um planejamento um pouco mais engessado, mas que deve ocorrer. A segunda etapa é a identificação mesmo dos processos. E aí você vai ter que ter um trabalho bem interessante, bem detalhado. Tanto no âmbito público quanto no privado, ele é igual. Porque a primeira coisa que você vai identificar é o seu público. Ou seja, no âmbito privado, o seu mercado-alvo, e no âmbito público, os usuários, né, daqueles bens e serviços que você vai oferecer. Depois que você identifica qual é o nicho que você vai atuar, você tem que entender quais são os seus interesses, ou seja, quais são as suas necessidades. E no caso privado também os seus desejos, né? Então, identificado quem é o meu público, qual é o interesse desse público, a gente vai buscar saber quais são os insumos que eu vou gastar para isso, né? Qual é a matéria-prima que eu vou utilizar, quais são as informações que eu preciso, tudo aquilo que vai ser um input, a entrada do processo. Depois que eu vejo isso, eu vou calcular os custos também. Tem que saber tudo, gente. Tem que saber também quanto custa cada coisa, principalmente no âmbito público, que você vai ter que fazer licitações, etc. Então você tem que saber direitinho quais são os custos e mais, não só os custos, mas também o valor agregado. Ou seja, aquilo que você vai entregar não é só aquilo que custa. Ele tem um valor para a pessoa. Imagine o valor de ter um título de eleitor. Identificado o valor agregado, você vai ter também aí que procurar quais são os atos processuais para a transformação dos insumos em outputs. Então você vai detalhar direitinho quais são as suas tarefas, né, e as atividades que vão incorrer nisso aí, para então você poder trabalhar com uma questão chamada acessibilidade no âmbito público, né, para como é que as pessoas vão ter acesso a esse serviço, a esse produto, ou melhor, a esse serviço, a esse bem, ou a logística que você vai ter de distribuição, né, você pode utilizar essa palavra tanto para o público como para o privado, acessibilidade, é uma boa palavra, também pode utilizar logística, distribuição, basicamente a mesma coisa. E finalmente a publicidade, né, no âmbito público é obrigatório, você tem que publicar mesmo, e falar e anunciar que está prestando aquilo, e como é que faz para ter acesso àquilo, e como aquilo funciona, e por que você está gastando com aquilo. E no âmbito privado também tem que ter publicidade, só que é uma publicidade que você vai utilizar a contratação de agências de marketing para você chamar a galera para ali comprar o seu produto ou o seu serviço. Aí, a próxima etapa é você construir um mapa preliminar, que é uma espécie de rascunho, né, que você vai botar assim, mais ou menos vai ter essas etapas aqui desse processo, né, esses aqui vão ser os atos, mais uma questão, eu diria para vocês, visual, para que você possa entender, cortar aquilo que está excedente, adicionar aquilo que está faltando. Aí depois você tem esse rascunho, você vai transformar esse rascunho em uma arte final, quando você coloca ali o detalhamento de que o que vai ter em cada um desses pontos, dessas etapas, desse desenho que você colocou. Aí vem uma próxima etapa, que é definir quem é o dono do processo. Ou seja, quem são os responsáveis por aquele processo, no sentido do âmbito público chamado de competência. O que é competência? As atribuições que competem àquele servidor, ou seja, as suas responsabilidades, ou seja, sobre o que ele responde, e as atribuições, que afinal de contas, aquilo que ele tem atribuição, ele responde, ele tem responsabilidade por aquilo. É importante que a gente pode cobrar dele. Definidos os donos, definidas as etapas e tudo isso definido, você já pode agora ter os processos de capacitação e treinamento, né? Na verdade, você vai capacitar, treinar e executar, né, as coisas. E essa capacitação ou esse treinamento deve ser sempre o quê? Contínuo. Contínuo e, lógico, direcionado aos resultados daquilo que está precisando. Surgiu uma nova tecnologia ou surgiu uma nova necessidade. Depois disso, a gente vai definir quem são os indicadores. Gente, indicador é um negócio muito importante que você conheça. É uma espécie de critério em que você vai estar medindo com um padrão para você controlar.
Nós vamos ter basicamente dois tipos de indicadores, os de qualidade e os de quantidade, ambos muito importantes. Produtividade e entrega de resultados no nível desejado. Por exemplo, um indicador de número de processos concluídos no Tribunal de Justiça da Bahia. Né? Por exemplo, tal juiz teve tantos processos julgados, e isso é divulgado, né? Para até incentivar. Indicador de produtividade, que é de quantidade. Indicadores de qualidade, quando você tem a questão da excelência, da adequação do serviço público. Se ele é módico, se ele é contínuo, se ele é atual. Né? Tudo isso são indicadores de qualidade. Repare, portanto, que definidos os indicadores, agora é hora de monitorar. Agora eu vou medir para ver como é que estão esses indicadores, esses critérios, como é que ele está saindo no setor público aí. Então, a gente vai trabalhar com a análise e melhoria contínua do serviço. E aí, agora é aprimorar, corrigir. Nesse momento, apresento a vocês o famoso fluxograma, que é a ferramenta mais importante na gestão de processos. O fluxograma tem uma série de símbolos que podem ser cobrados de você, e é importante que você saiba quando você for montar um. Você está trabalhando em equipe? É uma ferramenta visual? Pô, então vai te ajudar a explicar o que você deseja, como é que funciona o processo. Então, a gente tem, por exemplo, esse primeiro símbolo que vocês observam aí, é de início e fim, né? É um retângulo meio arredondado aí nas suas pontas. A setinha, ela indica o fluxo da direção. E se ela for mais grossinha, dentro dela vai estar escrito que é o movimento que está sendo feito. Por exemplo, né, quando a gente encontra um losango, é uma decisão. Vou mostrar aqui para vocês outros símbolos, mais ou menos como é que funciona. A gente tem aí, por exemplo, observe o retângulo, que é sempre uma atividade, né? Então você dá um pause, congela a tela aí e olha direitinho aí como é que funciona cada um desses símbolos e para que serve. Vai ser interessante. Bom, pessoal, na aula de hoje nós aprendemos, então, gestão por processos e foi uma alegria estar aqui com vocês falando sobre a possibilidade de reunir esforços na administração pública em busca de resultados. Esses esforços, lembrando vocês, eles são o quê? A consubstanciação, juntar em um conjunto esforços, materiais, ou melhor, pessoas, servidores, gente com várias habilidades e expertises em torno de um processo. E nesse processo nós teremos as entradas, inputs, né? Pode ser informações, matéria-prima, etc. Nós temos aí o próprio processo, que é uma série de atos. Série de atos o quê, Pro? Sequenciados racionalmente e interrelacionados, de modo a conseguir o quê? Um resultado. O output, que seria o quê? Um serviço ou um bem, tangível ou intangível. Aprendemos os três tipos de processo: o processo principal, primário, essencial, chave ou finalístico, que vai entregar um bem ou um serviço para o usuário, né, o cidadão ou o seu cliente público-alvo. Vimos também que tem o processo secundário, auxiliar de suporte, que vai gerar um bem ou um serviço para o público interno, os próprios servidores ali, e temos os processos gerenciais, que são relacionados à tomada de decisão. Eu quero que você sempre lembre, assim, mais ou menos das reuniões, essas coisas assim. Mas a gente aprendeu também que o processo tem o quê? Várias etapas, aprendemos as etapas delas, o escalonamento dos processos, e chegamos a esse ponto. Eu espero que você tenha um bom desempenho. Até breve.